Olha, eu não sei se você está fazendo o seu estudo em EAD por escolha ou por falta de escolha. Mas uma coisa eu tenho certeza, algumas questões vão surgir para você que são específicas de quem estuda em EAD. Isso não quer dizer que a EAD é pior ou melhor, ela é só diferente em alguns aspectos. E com esse momento que a gente teve aí de muita gente ser obrigada a fazer EAD, e muitas vezes as instituições, os professores não estarem preparados, nem os alunos, essas questões elas se tornaram mais visíveis. Eu selecionei 4 delas para a gente abordar aqui e sugerir soluções para vocês. Eu sou a professora Ana Lopes, da Mais Aprendizagem, e o nosso objetivo aqui é tornar a sua aprendizagem mais eficiente e mais prazerosa. Vamos lá? Então, um dos grandes dilemas, né, de quem está fazendo EAD, está fazendo o seu estudo online, é como aprender sozinho, sem se estressar tanto. Na verdade, a maioria das pessoas tem que aprender sozinho mesmo, porque nem mesmo as escolas presenciais dão muitas pistas de como o aluno deve estudar. Não se aprende como estudar nas escolas. Independente de ser presencial ou EAD, esse tipo de informação chega muito pouco aos alunos. Mas, de qualquer maneira, existem o que eu chamo de os perdidos da EAD, que são aquelas pessoas que caíram de paraquedas na EAD por um motivo ou por outro e que agora estão sem saber muito bem como resolver certas questões que estão surgindo. Tá? Então, a ideia aqui desse vídeo é você aproveitar algumas das vantagens que a EAD tem e, ao mesmo tempo, reduzir algumas das desvantagens. Então, como eu disse, a EAD não é melhor ou pior. Em algumas situações, a EAD pode ser mais interessante, em outras situações você não tem como aplicar a EAD. Por exemplo, você não pode imaginar que alguém vai treinar um médico cirurgião na prática específica de cirurgia em EAD. Mas esse mesmo médico pode sim pegar as matérias teóricas e estudar em EAD. Então, acredito que a gente esteja caminhando para um ensino híbrido. Mas, de qualquer maneira, nesse momento você está vivendo aí ou EAD ou ensino híbrido. E eu vi ao longo dos últimos meses 4 problemas que estão deixando as pessoas malucas. Então eu resolvi falar um pouco desses problemas e mostrar possíveis soluções. Os 2 primeiros problemas, na verdade, são problemas que eu chamo de excesso de liberdade. As pessoas não estão acostumadas, os alunos principalmente, não estão acostumados a ter tanta liberdade para estudar. Quer dizer, você não tem obrigação mais de acordar cedo. Aquelas reclamações, né? Quando você está no ensino presencial, ai, que saco, eu tenho que acordar cedo. Ai, que saco, eu tenho que pegar o ônibus. Ai, que saco, eu tenho que assistir a pior aula, a aula que eu tenho mais dificuldade, logo na primeira aula que eu estou super cansado. Ou na última aula que eu já não tenho mais neurônio funcionando. Ah, as aulas são todas comprimidas. Quer dizer, tudo isso é forçado pelo ensino presencial. Né? Tem que ser assim no ensino presencial, ou então você teria que ter um ensino que fosse o dia inteiro e que tivesse uma organização completamente diferente. Quando um estudante que estudou a vida inteira com um cronograma organizadinho pela escola ou pela universidade, ele fica meio perdido na organização. Então eu vou ensinar para você como é que você lida com essa questão da organização tendo liberdade de ação. E eu já vou começar dizendo o que você não vai fazer na hora de tentar organizar o seu tempo de estudos. Você não vai fazer um horário rígido. A famosa grade horária, na verdade, ela pede para a gente fugir dela. Né? O nosso cérebro não lida bem com essas coisas. Ela não leva em conta, por exemplo, se você está bem naquele momento ou não. Ela não leva em conta se aconteceu alguma coisa naquele dia ou não. Tá? Ela não leva em conta o seu relógio biológico. Tem pessoas que aprendem melhor de manhã, tem pessoas que aprendem melhor à tarde. E ainda por cima não leva em conta várias coisas que a gente já sabe da ciência cognitiva. Por exemplo, o fato de você assistir 5, 6 horas de aula direto, sem muito espaço, sem muito intervalo, é uma coisa que não funciona muito bem. Mas quando você está no ensino presencial, normalmente você não tem muito como fugir disso. Tá? Mas se eu não fizer uma grade horária, como é que eu vou fazer? Vou deixar solto? Vou estudar na hora que der na telha? Não. A gente vai falar de disciplina daqui a pouco e a gente vai fazer, sim, algum tipo de organização, mas uma organização flexível. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma distribuição das horas que você tem disponíveis durante a semana por disciplina que você cursa.
incluindo aí os cursos extras, né? Se você faz o inglês, se você faz outras coisas, essas coisas todas têm que entrar na sua distribuição de tempo. Inclusive, tem um vídeo aqui que você vai ver no card, em que eu mostro exatamente, passo a passo, como que você faz essa distribuição. Aí você pergunta assim, mas como é que eu vou saber quantas horas eu tenho disponíveis? Né? Porque uma coisa que também não pode ser deixado ao léu é tipo assim, eu tenho que estudar sempre. Não, não tem que estudar sempre. Você tem que ter horário de estudar, e horário de descansar, e horário de fazer alguma outra coisa, certo? Mas você tem que ter alguns horários do seu dia que você vai se dedicar aos estudos, e isso tem que ser proporcional àquilo que você já faria no ensino presencial ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se você vem, por exemplo, do ensino presencial, suponha que você teria aí 5 horas de aula por dia ou 4 horas de aula por dia, se for um curso noturno, geralmente a carga é um pouco menor. Mas você vai pegar essa média aí de horas de aula por dia. Por exemplo, se você está fazendo um curso mais puxado, que tem 8 horas aula, né? Você soma ali, porque a hora aula, na verdade, são 50 minutos, em alguns lugares 45. Você soma ali quantas horas efetivamente você ficaria em aula, mais as horas que você normalmente dedicaria ao estudo desse material, a fazer as tarefas, né? O chamado dever de casa, em cada lugar do Brasil chama de um jeito, e aos trabalhos que são passados, né? Então, suponha que você assista essas 5 horas de aula por dia e usa 2 horas por dia para estudar. Tá? Isso é um estudante que está num curso normal e está fazendo um estudo ali relativamente suficiente para ter um bom desempenho. Se ele não tiver nenhum problema de base, se ele não estiver fazendo disciplinas demais e tal. Então, estou pegando aqui uma estrutura bem comum. Se você não está vindo do presencial, normalmente as instituições indicam para você, as instituições que fazem EAD, elas indicam para você qual é a carga horária de cada disciplina. Se eles te derem só a carga horária total do semestre, por exemplo, você divide essa carga horária por 15 semanas, que é a duração do período letivo na maioria das instituições. Aí você vai ter uma média de quantas horas por semana você tem, porque é isso que interessa, não é por dia. Aqui eu tenho 7 horas por dia, se eu considerar uma semana de 5 dias, eu teria um total de 35 horas de estudo por semana. E são essas 35 horas que você vai fazer a distribuição de acordo com aquele outro vídeo que você vai ver depois que acabar esse aqui, certo? E não precisa ser uma distribuição uniforme, tá? Para disciplinas mais difíceis, você vai botar mais horas, para disciplinas mais fáceis, você vai botar menos horas e assim por diante. E uma coisa que você tem para complementar esse esquema que você vai montar aqui de distribuição das suas horas disponíveis, é que você tem que ter uma agenda. Pode até ser uma agenda pequena, mas é importante que você use, ou seja, que você olhe para essa agenda todos os dias. Não precisa ser nada sofisticado, pode ser um caderno. Se você conhece o nosso curso Organize Seus Estudos, eu mostro como montar uma agenda muito mais eficiente que qualquer outra agenda, com base em um caderno comum. Mas é importante que você tenha ali para você conseguir seguir, acompanhar as datas. Às vezes, o teu ambiente de sala de aula virtual tem algum tipo de agenda já e te avisa de algumas coisas, mas nem todos têm. Então, se não tiver, você precisa ter uma agenda. Pode ser de papel, pode ser o Google Calendário, pode ser qualquer agenda que você possa consultar todos os dias e possa manter o controle das datas de provas, de entrega de trabalho, de atividades que você tem um prazo para entregar, certo? No mínimo para isso. Bom, uma outra coisa diretamente ligada à questão da organização é a disciplina. Porque uma coisa é você sentar e montar lá uma distribuição de disciplinas super bonitinha, super bacana, e lá naquele vídeo que eu falei vai mostrar como que você vai acompanhar, quantas horas você já estudou de cada disciplina naquela semana e tal. Mas a questão da disciplina, no sentido não da matéria, né? Mas da disciplina de cumprir esse horário, é uma questão de compromisso. Por isso que eu botei esse anel aqui para representar essa disciplina. Você fez um planejamento e o próximo passo é você conseguir manter um compromisso com esse planejamento. E aí tem alguns fatores que vão te ajudar. Porque a disciplina é um negócio muito complicado se você tiver que estar fazendo força o tempo todo para cumprir aquilo. Você pode, no início, ter duas reações. Ou você tem uma resistência muito grande, porque você não estava querendo fazer daquele negócio, ou você está empolgado com o seu projeto, e aí você começa muito bem, mas depois começa a se desempolgar, e aí já não segue tão rigorosamente aquela estrutura que você montou.
Mas a verdade é que a gente não pode ficar confiando muito na disciplina. A gente tem que confiar, na verdade, né? Esse compromisso, ele vai ser estabelecido pelos hábitos que você cria. Então, idealmente, você teria um horário fixo de estudo, se você tiver essa possibilidade. Então, de 2 às 6 da tarde, por exemplo, eu estudo. São 4 horas por dia, se 4 horas por dia resolver o seu problema. Se você tiver só 20 horas por semana. Agora, como você tem 35, você tem que dar 7 horas, então você teria que ser de 2 às 8 da noite. Ou, como você não está tendo aula, se você acorda cedo, você pode dar uma parte de manhã, uma parte de tarde, uma parte de manhã, ou outra de tarde, outra de noite, não importa. Aproveite a liberdade que a EAD te proporciona para montar aquilo que faz mais sentido para você e que funciona melhor com você. Tá? E uma outra coisa importante, e que aqui sim gera bastante problema para algumas pessoas, é a questão do ambiente. O ambiente está diretamente ligado a você conseguir estruturar os seus hábitos de estudo. Por quê? Porque é muito difícil você criar um hábito novo se o ambiente não favorece. Por exemplo, se você quer criar o hábito de ler todos os dias, mas você na sua casa os livros ficam escondidos, a probabilidade de você esquecer vários dias, porque você está criando um hábito novo que você não está acostumado, é muito grande. Então, o ideal para quem quer ter o hábito de leitura é ter livros expostos pela casa, ter um livro que você está lendo na cabeceira da sua cama, ter livros eletrônicos no celular. Então, quanto mais você preparar o ambiente para o hábito que você está querendo criar, melhor. Então, no caso de você ter aquele seu horáriozinho que você montou lá, seus momentos de estudo que você escolheu, né? Você tem que preparar o ambiente principalmente sem celular. Isso é uma das coisas que está sendo muito difícil para as pessoas. Geralmente, quando você está lá na universidade, ou no cursinho, ou na escola e tal, você já desliga porque, e aí depende muito do professor e tal, do comportamento do professor, mas a ideia é que você não atrapalhe. Se você for um aluno educado, você desliga o celular. Quando você está em casa, as pessoas têm uma resistência muito grande em desligar o celular. E o ideal é que o celular nem fique no mesmo ambiente que você está. Por quê? Porque a gente tem muitos vícios associados ao celular. A gente está viciado nas notificações, viciado no joguinho, viciado na rede social A, B ou C. Então, toda vez que você bate o olho no celular, né, você estava lá estudando, estava lá lendo, de repente você bate o olho no celular, todos esses vícios, eles são meio que ativados. Você começa a ter o impulso de pegar o celular e abrir para ver alguma coisa. E isso atrapalha a sua concentração. Então, o ideal é que quando você está naquele seu horário que você definiu como seu horário de estudo, você simplesmente guarde o celular em outro lugar, de preferência desligado, tá? Para não ter alguém pegando seu celular, tá tocando, tá? O ideal é que ele fique realmente desligado. Agora, tem uma outra questão além do celular, que surge especificamente na EAD, que é a questão das pessoas que não têm um espaço próprio para estudar. Isso aqui pode ser um problema muito grande, né? Porque para você se concentrar, para você não ter que ficar fazendo muito esforço para separar o ruído do ambiente daquilo que você está estudando, você precisa de um certo silêncio, não precisa de um lugar que não tenha muita movimentação, que tenha uma boa iluminação, de preferência que você esteja sozinho e tal. Algumas pessoas têm lá o seu quarto com a sua escrivaninha e tal, ou tem um escritório na casa, alguma coisa assim. Mas algumas pessoas não têm, tá? E às vezes tem muita gente circulando pela casa e isso tem sido um problema bastante recorrente. As pessoas reclamam bastante disso. E eu não estou vendo ninguém oferecer uma solução para essas pessoas que estão nessa situação meio desesperadora. Elas têm que estudar em casa e não têm um espaço e as pessoas não ajudam, tá? Numa família muito funcional, muito bem organizada, talvez uma conversa ajudasse, né? Mas nem sempre a gente tem essa sorte. Então, para não ficar dependendo de ninguém essa solução, eu vou sugerir o seguinte: horário alternativo. O que é esse horário alternativo, né? Você vai ver de acordo com o seu horário preferencial, por exemplo. Tem gente que gosta de ficar acordado até mais tarde. Tem gente que não, gosta de dormir cedo e acordar mais cedo. Isso é do nosso biorritmo, você não tem muito o que fazer. Mas aí você aproveita isso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que prefere dormir mais tarde, então você pode jogar algumas horas desse estudo
para entrar a madrugada dentro. E aí, de manhã, você dorme até meio-dia, não tem problema. Aí é aquela coisa da liberdade que você tem para fazer o seu próprio horário. Por que eu estou sugerindo à noite? Porque de madrugada, geralmente, as pessoas estão dormindo. Então, você vai ter um ambiente muito mais tranquilo para estudar, ok? Agora, se você é uma pessoa que gosta de acordar cedo, gosta de dormir cedo e tal, tem dificuldade de funcionar à noite, aí você vai fazer o contrário. Você vai dormir um pouco mais cedo do que você está acostumado e vai colocar aquelas horas de estudo na madrugada. Vai acordar tipo 3 da manhã e aí vai estudar algumas horas ali. Precisa ser tudo de madrugada, por exemplo. A pessoa que tem que estudar 7 horas por dia, ela vai praticamente trocar o dia pela noite. Essa é uma opção, sim, tá? Eu conheço pessoas que, por questões de ter barulho na rua, trocam o dia pela noite. Estão trocando o dia pela noite para poder serem mais produtivas, tá? Então não é nenhuma viagem, isso é uma coisa viável de fazer se você conseguir ir organizando o seu relógio biológico. E o segredo é você não fazer tudo de uma vez. É você ir, por exemplo, ou dormindo um pouquinho mais cedo todo dia, né? Cada semana você dorme mais meia hora mais cedo, ou no contrário, você dormindo 1 hora ou meia hora mais tarde cada dia, e aí dorme até a hora que der vontade, porque um cuidado que você tem que ter quando você montar esse horário alternativo aqui é que você ainda precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Não tem saída. E o sono é fundamental para a aprendizagem. Então você tem que usar sim um horário alternativo, mas respeitando ao máximo a sua característica individual, o seu biorritmo, e sempre cuidando para que você consiga dormir de 7 a 9 horas por noite, certo? Ou por dia, se for o caso, se você for trocar mesmo totalmente o dia pela noite, ok? É o ideal? Não é o ideal, porque o sono do dia não tem a mesma qualidade, né? As pessoas que trabalham à noite, que fazem plantão, essas coisas, eles não têm a mesma qualidade de sono, costumam não ter, mas essas pessoas encontram soluções, por exemplo, ter um blackout na janela, ter um quarto fechado, alguma coisa desse tipo que você realmente consiga um bom nível de silêncio e um bom nível de escuridão para que você consiga ter um sono de qualidade, certo? Então, essa é uma solução para quem tem dificuldades de ter um espaço próprio para estudar e que durante o dia tem um monte de gente circulando e você não consegue se concentrar para nada. Certo? Então você vai aos pouquinhos, empurrando lá o seu horário para a madrugada, até que você tenha todas as horas, ou a maioria das horas, dentro desse horário alternativo. Pode ter algumas coisas que você consegue fazer com a galera. Pode ter alguns horários do dia que a galera está mais calma, tá? Mas o grosso do seu estudo, ele tem que ser feito em um ambiente calmo, silencioso e tal. Tá, então resolvemos a questão aí da organização, como é que você organiza esses estudos, que agora não tem mais o cronograma, né, da universidade, nada, e como que você encontra a disciplina, através dos hábitos, para conseguir cumprir, e como que você encontra o seu espaço aí, mesmo que você more numa casa pequena, certo? Outra coisa que as pessoas estão reclamando demais, e com a qual eu concordo, porque eu vi isso acontecer, né? O meu filho teve que fazer uma EAD forçada por causa da pandemia e apareceu esse negócio de ter um monte de trabalho. Os professores, sem saber muito como é que funciona a EAD, porque os professores do ensino presencial não receberam nenhum treinamento desse tipo, eles começaram a mandar um monte de PDF com trabalhos e mais trabalhos, porque eles tinham que gerar algum tipo de atividade e eles não sabiam muito bem o que fazer. E aí as pessoas, acho que quando viam PDF no e-mail ou no WhatsApp, já começavam a suar, né? E realmente houve um excesso de trabalhos, as pessoas ficaram malucas com esse negócio. Enfim, como é que você lida com isso? Porque eu acho muito improvável que a maioria dos professores mude em relação a esse excesso de trabalho. Pode ser que eles diminuam um pouquinho, que eles caiam um pouco mais na real, né? Alguns professores são mais abertos a ter uma conversa e tal, mas você pode até mandar o link desse vídeo para eles. Mas a verdade é que a maioria dos professores está botando o pé no acelerador na quantidade de trabalhos, e isso está deixando os alunos bastante estressados e não está contribuindo para a aprendizagem, na verdade, né? Então, mas de qualquer maneira você vai ter trabalhos para fazer. E provavelmente mais do que deveria. Então o que você vai fazer? A primeira coisa é começar, assim que o trabalho for divulgado,
ou pelo menos assim que você tiver os pré-requisitos. Porque muitas vezes a instituição divulga as datas de todos os trabalhos, mas você tem que terminar certas aulas ou certos módulos para começar a fazer o trabalho, porque o trabalho é sobre aquele assunto. Mas assim que você tiver as condições de começar a fazer o tal do trabalho, comece. Por quê? Porque aí você vai ter mais facilidade de encontrar espaço naquela agenda que você já montou e sempre limitando. Isso aqui é importante. Seu professor não está tendo limite para postar trabalho. Ele vai dando os trabalhos sem parar para pensar quantas horas você vai ter que investir para fazer cada trabalho desse, de uma forma bem feita. Então, quem tem que pôr o limite é você. Tá? Então, como é que você vai fazer? Suponha que você tem uma disciplina tal lá e essa disciplina, você definiu que essa disciplina você vai gastar 4 horas por semana com ela. E faltam 3 semanas para você entregar o trabalho. O professor divulgou, ó, vocês vão ter que entregar esse trabalho daqui a 3 semanas. Então, quer dizer que nesse período de 3 semanas, você tem 12 horas que são dessa disciplina. Só que a disciplina continua tendo aula, né? E a última coisa que você pode fazer é largar tudo para só fazer o trabalho. Porque aí depois vai ter matéria acumulada. E aí o teu horário vai ficar todo bagunçado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que redistribuir essas 12 horas. Então, uma parte dessas horas vai ficar para o estudo e uma parte dessas horas vai ser para você executar o trabalho. E aí vai depender se o trabalho é muito grande, se o trabalho é muito complexo, se é pequeno, se é simples e tal, de como que você vai fazer essa distribuição aqui. Tá? Começa com meio a meio e vê como é que as coisas caminham. E aí você tira um pouquinho do estudo, tira um pouquinho do trabalho, mas esse limite ele é super importante para você ser bastante objetivo e realista. Se o professor passou um trabalho, te deu 3 semanas para fazer o trabalho, e você tem várias outras disciplinas, e você está estudando, você está fazendo as coisas dentro daquele seu limite ali de horário de estudos, você tem que entregar um trabalho possível dentro dessas horas que você tem. Ah, mas eventualmente eu posso estudar, esticar ali um sábado de manhã para fazer um trabalho melhor, tal, pode. Tudo bem, não tem problema. Mas tem que haver um limite para isso. Você não pode simplesmente largar a disciplina, às vezes largar todas as disciplinas para fazer um único trabalho de uma única disciplina, sendo que tem vários outros trabalhos para ser feitos, tem várias outras atividades. Você não pode perder o contato com as disciplinas, porque depois para voltar fica mais difícil. Tá? Então a ideia é, comece o trabalho o quanto antes e pega o tempo daquela disciplina e redistribui entre o trabalho e o estudo. O estudo também, você pode se tornar mais objetivo. Às vezes você estudava com um pouco mais de cuidado, fazia algumas coisas a mais ali para, de repente, fazer uma memorização mais forte, fazer um exercício a mais, repetir alguma coisa, ou ia consultar uma outra fonte de informação, assistir uma videoaula de um outro professor. Essas coisas vão ter que ficar para outra hora. Você vai fazer só o estudo básico do básico para sobrar tempo para você poder fazer o trabalho, certo? Mas é importante que você coloque esse limite e entregue aquilo que for possível dentro desse limite, eventualmente se dando um pouquinho. Se você tem uma semana de 5 dias, você tem 2 dias no fim de semana. De repente, sacrificar uma manhã de sábado ou até um dia de sábado para fazer uma coisa mais acertadinha ou para dar conta de alguma coisa que passou um pouco do limite, tudo bem. O que não pode é você arrebentar com todo o seu planejamento porque um professor perdeu a noção do tamanho do trabalho. E aí você vai entregar o trabalho dentro das possibilidades do seu tempo e da realidade, certo? E na sequência a gente tem um outro problema que também aflige muito as pessoas, principalmente que foram obrigadas a fazer a EAD por alguma questão. Né? Inicialmente por causa da pandemia, mas eventualmente o curso que a pessoa quer fazer não tem na cidade dela e ela não pode se mudar. Tá? Tem vários motivos para você não poder fazer o curso presencialmente, mesmo em situações normais. Mas muita gente que se vê nessa situação se queixa de sentir muito isolamento social. Tá? Isso é um problema, sim. Tá? E você tem que lidar com isso. Aula. Como é que a gente lida com aula? Eu sempre sugiro que se você tiver a oportunidade de assistir a aula gravada e aí acelerar a velocidade do vídeo, é sempre melhor, porque você economiza tempo,
você não tem que ficar assistindo aquele momento ali de organização, né? Pessoal, tá chegando, não sei o quê, oi, bom dia, não sei o quê. Você pode pular direto para o conteúdo, acelera o vídeo e aí você ganha muito tempo e com isso você acaba fazendo o seu tempo valer mais, né? Mas se você está se sentindo muito isolado e na aula ao vivo existe alguma forma de interação, aí talvez valha a pena você escolher algumas aulas ao vivo para assistir, tá? Então você não precisa assistir todas, assiste as mais interessantes, as mais dinâmicas e tal, e outras você assiste gravado se você tiver essa opção. Agora, cuidado aqui, que se você não tiver a opção de assistir gravado, você tem que assistir ao vivo por algum motivo maluco que eu não consigo compreender, tá? Você tome muito cuidado para que você aproveite esse tempo. Porque eu tive o caso de uma aluna que estava tendo aulas em EAD, mas como ela não estava se entendendo, aquilo era meio sonolento para ela e tal, ela ficava lá assistindo porque ela tinha que ficar, era presença obrigatória, mas ela nem prestava mais atenção no que estava acontecendo. Aí depois dela gastar, sei lá, 3, 4, 5 horas do dia dela assistindo aquele monte de aula, ela ainda ia ter que gastar mais várias horas aprendendo aquilo que ela não aprendeu na aula. Se você vai assistir uma aula, seja gravada ou seja ao vivo, pelo amor de Deus, faça essa aula valer a pena, certo? Outra forma de você combater um pouco o isolamento social que acaba acontecendo um pouco na EAD é você utilizar os canais de comunicação. Geralmente são fóruns de discussão. Normalmente esses fóruns são separados por disciplina e tem o fórum geral do curso. Tá? Às vezes é um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Mas normalmente você tem os fóruns para interagir, é a forma mais comum. E esses fóruns, em geral, eles são focados muito no aluno tirar dúvida. E aí o professor vai lá, passa, tira as dúvidas do aluno e tal. Ou às vezes é para fazer entrega de alguma coisa, às vezes vale ponto você interagir naquele fórum. Mas se você tiver liberdade para isso, tiver um fórum geral mais livre e tal, e você quer interagir mais com as pessoas, de repente quer conhecer os colegas que você entrou nesse curso agora e tal, eu sugiro que você compartilhe algumas coisas. Por exemplo, você pode compartilhar suas anotações se você tiver um jeito bacana de anotar. Por exemplo, você usa anotações de Cornell, você faz mapas mentais, alguma coisa. Não precisa ser lindo, precisa ser funcional. Por exemplo, um mapa mental, em geral, para ter utilidade para outra pessoa, envolve você fazer uma explicação, que pode ser um áudio gravado no celular. Ó, esse mapa é assim, assim, assim. Você pode gravar um vídeo, como eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou aparecendo no cantinho, mas você não precisa nem aparecer. Você pode simplesmente botar o mapa e ir apontando e gravando, tá? Tem formas de você fazer isso. Você pode compartilhar, de repente, um material de apoio que você achou muito bom e falar, ó, gente, achei essas aulas desse professor aqui muito legais e tal, complementam muito bem o curso, etc e tal. Sites, canais, por exemplo, esse canal, olha, eu estou aprendendo técnicas de aprendizagem aqui com esse canal, você pode divulgar o nosso canal, tá? Mas não só o nosso, qualquer outro que seja complementar aquilo que você está fazendo. No nosso caso aqui, um canal de aprendizagem é um canal que vai servir para qualquer pessoa que esteja estudando, certo? Aplicativos também que você está gostando, que estão te ajudando a estudar com mais motivação, ou que você está aprendendo melhor e tal. Aplicativo de flashcard. Aliás, flashcard de aplicativos como o Anki, o Quizlet e tal, são coisas muito boas de você compartilhar. Então, de repente, um aluno faz um conjunto de flashcards, o outro faz outro conjunto de flashcards, e vocês juntam, economizam tempo e tal, e tem essa interação. Você pode fazer conversas em vídeo com alguns colegas e tal. E se você quiser sofisticar um pouco a sua interação social dentro de um curso de EAD, você pode montar grupos de estudo. Agora, a gente sabe que montar grupos de estudo é uma ideia maravilhosa na teoria e na prática nem sempre funciona. Tá? Então, você tem que escolher muito bem quem são as pessoas que você vai convidar para fazer um grupo de estudo. Então, talvez você vai lá, começa a compartilhar no fórum, aí conhece um, conhece outro, aí vê quem que está levando o negócio a sério e convida ali no máximo 2, 3 pessoas para participar desse grupo de estudos. Agora, o que não funciona normalmente, um dos motivos pelos quais os grupos de estudos não funcionam normalmente, além do fato de você escolher pessoas que não estão tão preocupadas assim em estudar para valer, é o fato de que vocês chegam no grupo de estudo meio sem saber o que fazer. É um ficar dando aula para o outro. A gente já está de saco cheio de aula presencial, né, gente? Então, isso não é a melhor maneira de você
estruturar a atividade. Não tem que ser uma atividade estruturada. Vocês vão se encontrar, de repente, numa videoconferência. Tem softwares que fazem isso gratuitamente. Então, alguém abre uma sala, os outros entram e tal. Mas você pode estruturar, por exemplo, através de alguns jogos que envolvam responder perguntas daquele assunto. Ou atividades colaborativas. Tá? Tem formas interessantes de você assistir a aula em conjunto e, de repente, cada um faz uma lista de palavras-chave, depois vocês juntam essas listas e aí vocês montam um mapa mental. Estou aqui dando uma ideia maluca. Se você tem interesse em que eu explique em mais detalhes sobre jogos e atividades colaborativas que você poderia usar num grupo de estudos, mesmo que você não esteja fazendo EAD, isso pode ser muito interessante e muito produtivo. Pode ser um momento a mais de estudo em que você vai ter um contato social, que é uma coisa importante, né, para a nossa saúde mental mesmo, e, ao mesmo tempo, você vai aproveitar esse tempo para aprender de outras maneiras, diferentes do que você faria estudando sozinho. Tá? Então, tem alguns jogos que são fáceis de você implementar num grupo de estudos, tem que usar uma ferramentinha ou outra, sempre tem ferramenta gratuita para fazer isso, e você pode ou jogar um contra o outro mesmo, né, usando a questão da competição, desde que não dê briga, tá? Ou alguma atividade que vocês façam colaborativamente, tá? Então, se você tem interesse que eu me aprofunde nisso aqui, que eu dê ali uns 2, 3 exemplos detalhados desses jogos ou dessas atividades colaborativas, avisa aqui nos comentários que a gente faz isso num próximo vídeo. Enfim, a gente lidou aqui com os 4 problemas que eu mais encontrei. Se você tiver mais algum problema que você está encontrando para conseguir render na EAD, manda também uma pergunta aqui nos comentários que a gente ajuda. O que a gente viu aqui foi sobre organização. O vídeo que está lá nos cards vai ajudar você a fazer essa organização na prática, a questão da disciplina, a questão de como que você lida com excesso de trabalho sem se perder, sem se estressar, e como é que você reduz aí a questão do isolamento social. Mas tem uma última coisa que você tem que fazer, que é valorizar o seu esforço. Não adianta você separar 35 horas de aula por semana, cumprir essas 35 horas de estudo e daí não sair nenhuma aprendizagem. O seu cérebro saca isso. Você mesmo, né, o teu inconsciente saca que aquelas horas não estão rendendo. Por quê? Porque normalmente as pessoas não sabem como estudar, né? E como é que a gente estuda? A gente tem muitos métodos de estudo. Tem método para ler melhor, tem método para memorizar melhor, tem método para você fazer exercícios melhor, tem método para você se aprofundar no assunto, para você usar fontes diferentes, como é que você lida com fontes diferentes de estudo. Então tem método de estudo para você melhorar em várias coisas, inclusive questões de inteligência emocional e tal. Tudo isso tem método, até para criar hábito. Tem método também. Tá? E métodos baseados em pesquisas científicas. Tudo que você encontra aqui no canal tem base em pesquisas científicas. E se você, além dos métodos de estudo, né, que eu já ensino aqui dentro do canal, você quer uma coisa mais estruturada, mais organizada e um atendimento individualizado que eu dou, você pode entrar para a Tribo Estudiosos. Tá? Lá na Tribo Estudiosos, o que a gente faz? A gente tem os ciclos de desafios bem práticos, em que a gente ensina métodos para diferentes situações. E eu ainda dou uma orientação individualizada no início, logo que você entra, você tem lá a orientação individualizada, você tem lá os vídeos onde eu explico como funciona e tal, e tem uma orientação individualizada. O que acontece? A tribo tem vários ciclos. Cada ciclo desse é como se fosse um curso para um tipo de técnica, que é voltado para certas situações. Você não tem obrigação nenhuma de saber qual é o melhor para você começar. Depende muito da sua situação nesse momento. Depende do tipo de dificuldade que você tem, do tipo de objetivo que você está perseguindo. Então, nessa orientação individualizada, você vai lá preencher um formulário explicando tudo isso, qual é o seu objetivo, quais as dificuldades que você está encontrando, quais as habilidades que você gostaria de desenvolver primeiro, né? E, em cima disso, eu vou fazer uma avaliação da sua situação, vou te dar algumas dicas de coisas que você pode fazer. Às vezes, uma dica pequena, boba, resolve um problemão que você estava tendo lá. E vou te dar uma listinha. Olha, eu acho que você deveria fazer essa sequência primeiro
de ciclos. Então, essa primeira sequência de ciclos de cursos, né, de técnicas diferentes, ela vai te dar aquele grande empurrão inicial, você vai resolver os principais problemas que você tem ali, nesse momento, e a partir dali você já vai estar acostumado com a tribo, você vai vendo os módulos que vão aparecendo, os ciclos de desafios que vão aparecendo, e você vai escolhendo outros ciclos e vai continuando. Toda semana tem um novo desafio e cada ciclo se compõe aí entre 3 e 6 desafios, mais ou na média, tá? Então tem ciclos mais curtos, ciclos maiores, mais longos, mas toda semana tem um desafio novo, mas você não é obrigado a seguir esse desafio da semana, tá? É simplesmente, o que eu estou dizendo para vocês é que toda semana tem mais um método para você aprender. Aí você pode perguntar assim, mas eu vou ficar confuso com esse monte de método? Não, na verdade você precisa de ter vários métodos, porque cada situação é uma situação. É a mesma coisa que você dizer que, assim, para fazer concertinhos na casa, você só precisa ter um martelo. Não é verdade. Às vezes você vai precisar de um martelo, às vezes você vai precisar de uma chave de fenda, às vezes você vai precisar de um alicate, tá? Então você precisa ter um conjunto mínimo de ferramentas ali que vão te ajudar a resolver a maioria dos problemas. E quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser a forma como você vai conseguir resolver os problemas que aparecem, as questões de estudo que aparecem, certo? Então é por isso que a gente tem esse grande portal de métodos de aprendizagem. E sempre com o meu feedback. Você publicou um desafio, normalmente em 24 horas úteis, eu já vou lá, dou uma resposta, dou uma dica, olha, tá legal, não tá legal, pode melhorar aqui, pode melhorar desse jeito, você pode dar uma olhada num outro ciclo que combina com esse, tá? Então eu vou te orientando também, não só na orientação inicial, mas também ao longo do caminho, à medida que você vai aplicando os desafios e mostrando pra gente nos fóruns, certo? Então eu estou esperando você na Tribo Estudiosos, clica no link que vai aparecer aqui do lado e lá a gente se encontra.